Graça e paz, povo de Deus. Boa noite a todos. Aleluia. Pedi para os irmãos abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 3, versículo 13. Vamos ler do 13 ao 17. E depois o 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Mateus capítulo 3, versículo 13. Amém? Por esse tempo, Jesus foi a Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Aleluia. Capítulo 4, versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e ele os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Versículo 7. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Tudo isso lhe darei, prostrando você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Vamos orar? Papai, obrigado, obrigado, obrigado. Te amamos, Senhor. Estamos aqui mais uma noite, em busca, papai, da Tua presença, em busca, papai, da Tua palavra, da Tua direção. Estamos aqui porque Te amamos e Te queremos, Te desejamos. Que o Senhor nessa noite, papai, como o Senhor tem operado aqui já através dos louvores, manifeste o Teu reino no meio de nós. Cumpras com os Teus propósitos, cumpra, papai, com tudo que o Senhor tem para nós. Glorifique o Teu nome, papai, nessa noite, operando poderosamente em nossas vidas. Pai, em nome de Cristo Jesus, segura, papai, toda a minha natureza humana, para que o Teu Espírito proceda poderosamente sobre a vida dos irmãos, para que possamos vir e ser totalmente ministrado pela Tua palavra, totalmente ministrado pela Tua presença, totalmente ministrado pelo Teu Espírito Santo. Repreendemos todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Repreendemos toda a afronta de Satanás, todo engano de Satanás, toda estratégia do inferno contra as nossas vidas e contra essa igreja, em nome de Jesus. Amém? O tema que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, eu coloquei um propósito eterno. Um propósito eterno. Aí mais para frente nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso.
em Mateus capítulo 3, do 13 ao 17, o 13 ainda não é fácil de falar, pastor, mas eu entendi o que você quis dizer, eu entendi, vamos orar pela nossa nação. O 13 fala bem assim: por esse tempo, Jesus foi a Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse, certo? E ali ele é batizado, aleluia, glória a Deus. Ali houve 4 operações poderosas sobre a vida de Jesus. Ali houve 4 manifestações poderosas sobre a vida de Cristo ali. Ali naquele momento, Jesus quando está saindo, ele é batizado por João Batista, ele está saindo ali do rio. Rapidamente ele está saindo. E o céu se abre. Vocês imaginam, vocês em algum lugar, nós pescando, e nós parados ali, pensando, o céu se abre. Imagina quão poderoso uma imagem dessa, uma situação dessa, um poder desse do céu se abrindo. E logo em seguida, o Espírito Santo de Deus vem no formato de uma pomba, certo? E pousa sobre Jesus. E logo em seguida, vem uma palavra dos céus, vem uma palavra de Deus falando para Jesus: este é o meu filho amado em quem me agrado. Irmão, quão poderoso é ver isso acontecer, vocês imaginam? As pessoas que estavam naquele lugar ali, ver o céu se abrindo, ver o Espírito Santo descendo no formato de pomba, uma voz descendo do céu e manifestando em direção de Jesus: esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. 4 situação poderosa. 4 manifestação de Deus naquele momento ali, poderosa, poderosíssima. Quantos de nós temos vivido esses dias momentos poderosos em nossas vidas? E nisso tudo acontecendo, nisso tudo ele vê aquele mover, toda aquela presença toda poderosa, todo mundo testemunhando aquilo. E logo em seguida, no capítulo 4, versículo 1, o que nós vemos? A seguir, Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele teve 3 momentos ali poderosos, onde todo mundo testemunhou. Eu vou falar a versão agora aqui, Naldo, corrigido e atualizado, pastor. Você imagina ali, olha que poderosa manifestação ali. A Trindade operando junto. Olha que lindo, a Trindade tudo junto ali operando. Jesus sobre a terra, Jesus aqui sendo batizado por João Batista sobre a terra, o Espírito Santo descendo dos céus, o Espírito Santo vendo com os céus abertos, e uma voz do céu trovejando ali falando assim: este é o meu filho amado em quem me agrado. A Trindade junto ali operando a favor do novo propósito para a humanidade, um novo tempo para a humanidade, uma nova fase para a humanidade chamada cristianismo. Ali a Trindade ali começa ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu acho muito lindo isso, essa 3 manifestações juntas ali, na mesma hora. A Trindade alinhada. E aí na versão Naldo corrigida e atualizada, 2025, imagina só, hoje nós temos vivido muito isso, imagina só o Pai, o Filho e o Espírito Santo junto nesse propósito, receber, não, beleza, então, nós temos temos um propósito para cumprir, né? Certo, beleza. Temos aqui então o Pai, Filho e Espírito Santo, estamos juntos, vamos para cima, igual no espetinho, vamos para cima, vamos vender, vamos fazer, né? Tá a igreja junto, para a glória de Deus, é igual ali a Trindade junta, vão para cima, Pai falou, eu sou o Filho amado, beleza? E o Espírito Santo desceu e tudo certo. Aí imagino Jesus olhando assim para o Espírito Santo, falando bem assim: beleza, vamos começar esse novo projeto, nós vamos para onde? Aí o Espírito Santo fala, aí o versículo fala bem assim: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito. Aí o Espírito Santo, na minha versão, aí o Espírito Santo falando bem assim para Jesus: levamos para o deserto. Uai, nós vamos começar esse propósito já no deserto? Começar agora já no deserto? Ele falou, não, mas aí depois do deserto, nós vamos enfrentar o tentador, o diabo. A seguir foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí Jesus, naquele momento ali, imagina começando o ministério, se fosse eu e o Júnior aqui. Levanta aí, Júnior, foi um pouquinho, Júnior aqui junto comigo aqui, faz de conta que o Júnior é o Espírito Santo. Aí o Júnior pega ali e fala, beleza, Júnior, vamos junto, esse ministério começar agora, essa história, estou junto contigo, beleza, e aí, Espírito, nós vamos para onde? Vai para o deserto. Eu falei, mas já? Primeira coisa assim, beleza, vamos fazer o que no deserto? Ser tentado, mas beleza.
Por quem? Pelo diabo. Mas, moço, Logo de cara. logo de cara, não, beleza, mas então vamos embora, estamos juntos, esse é o propósito, vamos fazer o que tem que fazer, mas depois, agora você tem que ficar de jejum 40 dias e 40 noites. Obrigado. Mano, e assim que ele manifestou ali, ele operou ali 4 coisas poderosas, certo? O céu se abriu, beleza? O céu se abriu, Jesus ali, o Filho amado, e logo em seguida ali, ele é levado para cumprir um propósito. Eu não sei vocês, na caminhada de cristão de vocês, eu não sei o que vive com vocês, eu não sei se vocês já testificaram isso no espírito de vocês em algumas situações, a qual algo muito poderoso acontece com vocês, e logo em seguida, vem uma prova terrível. E logo em seguida vem uma situação terrível, você ainda para e se encontra e fala, mas caramba, como assim? Tem situações a qual é visíveis, é situação que é impossível não ver, que está acontecendo uma batalha espiritual, após um grande mover do Espírito Santo, um grande mover dos céus a favor da nossa vida, isso é indiscutível. Mas tem coisa que nós não vemos, e a única forma de nós discernir é pelo Espírito Santo. Tem coisa que só o Espírito Santo vai revelar para nós o que está acontecendo sobre toda essa situação. Aqui, você que tem sua Bíblia do discipulado, lá no capítulo 4, nas notas de aplicação, 4.1 ali embaixo, está em negrito, se você quiser acompanhar comigo. Veja a capacidade, o que acontece no processo de deserto na vida do crente. O que acontece ali, ele explicando ali, o que acontece conosco no processo do deserto. Levada pelo Espírito ao deserto. Surpreende-nos, mas Deus às vezes nos leva de forma proposital ao deserto. Se resistirmos, podemos morrer. Se abraçarmos essa experiência, nunca mais seremos o mesmo. Ninguém permanece o mesmo no deserto, ou cai na derrota, ou sobe para a vitória. Ninguém, irmão, ninguém permanece o mesmo no deserto. Ou ele cai de uma vez, ou ele levanta para a vitória. Ou ele esmorece, ou ele se encontra num nível como ele nunca viveu. Amém? O deserto tem o poder de purificar, simplificar, disciplinar e nos fazer mais forte. Por vezes, Deus leva os escolhidos dele, ou o povo todo para o deserto, para que sejam transformados. Isso aconteceu com Moisés, o povo de Israel saindo do Egito, Josué. Isso aconteceu com Moisés, com o povo do Egito, com o povo de Israel saindo do Egito. Josué viveu isso, Davi viveu isso, João Batista viveu isso, Jesus viveu isso, Paulo viveu isso, dentre os outros. Muitas vezes o chamado e a unção que recebemos precisam transformar nosso interior antes que possamos transformar nossa vida. Aí quando fala ser tentado pelo diabo, o diabo administrou o teste, mas fez isso sobre a supervisão, sobre a direção de Deus. Jesus foi testado e tentado de todas as formas, assim como nós somos. Vai vir tentações, vai vir adversidade, vai vir um deserto, vai vir as situações difíceis. Mas, meu irmão, ele começou isso com Cristo. Jesus começa o seu ministério e ele começa com todas as formas ali, e Jesus já sabia e foi para aquela direção, direcionada pelo Espírito Santo, a estar naquele momento, e muitas vezes a nossa vida, até pode ser o que está acontecendo com o Brasil, pastor. Pode ser o que está acontecendo com o Brasil, para que nós, provavelmente, não estaríamos fazendo essa oração aqui. Provavelmente não estaríamos fazendo essa oração pela nação se não fosse uma situação um pouco diferente. Então, assim, toda situação difícil, toda prova, em Cristo Jesus, sensível e direcionado pelo Espírito, nós vivemos dias poderosos. Poderosos eu falo de transformação, poderosos eu falo de edificação, poderosos eu falo de levar nós a um nível, uma situação que não teria outra forma disso acontecer. Mas o diabo, ele entra aqui, operando de uma forma muito estratégica. Deus fala bem assim, você é o meu filho amado em quem me agrado. E aí, lá no versículo 3, então o tentador, quando Jesus teve fome, 40 dias, 40 noites no deserto, quando ele teve fome, o tentador se aproximou. Ele fica observando e fala bem assim, vou chegar é agora. Não vou chegar quando você começou, vou chegar é agora. E aí o tentador chega até ele e fala bem assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão.
veio uma palavra do céu falando para Jesus: este é o meu filho amado, a quem eu me agrado. Irmãos, o diabo nunca, nós falamos isso já algumas vezes, só frisar, o diabo nunca vai chegar primeiro do que o Espírito Santo. O diabo nunca vai chegar primeiro do que uma palavra liberada pelos céus. Esse é o meu filho amado, ao qual eu me agrado. Mas o diabo vem ali para tentar arrancar essa verdade. Ele vai tentar arrancar a verdade que Deus colocou dentro do nosso coração. Ele vai tentar, Deus já ministrou algo no teu coração, te deu uma direção e falou para você fazer algo, e ele vai vir botar dúvida dentro de nós. O Espírito Santo, o próprio Deus, já deve ter falado isso para cada um de nós. Mas o diabo, ele vai vir tentar te arrancar isso, quebrar essa verdade dentro de nós. Porque quando ele quebra essa verdade dentro de nós, vinda do céu, principalmente quando se fala de paternidade, principalmente quando nós não tomamos posse de quem nós somos em Cristo Jesus, aí nós estamos em sério risco. Aí nós temos sérios problemas. Sérios problemas. Ele vai vir tentando, primeiro, quebrar nós com a verdade que Deus colocou dentro de nós. E se ele consegue quebrar eu e você com essa verdade que está dentro de nós, ele tem duas tentações, teve três. Duas tentações que ele teve contra Jesus foi falar: se você é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se você é o Filho de Deus, pula daqui e pede para os anjos te segurar. Porque está escrito. Na segunda tentação, ele já usa a Bíblia contra Jesus. Porque está escrito. Pula, que ele vai te segurar. Em duas situações, ele fala bem assim: se és o Filho de Deus, irmão, ele vai tentar gerar dúvida no nosso coração. Nós precisamos estar convicto e agarrado, amarrado, isso no nosso pescoço, gravado no nosso coração, quem nós somos em Cristo Jesus, porque ele vai tentar roubar isso de nós. Ele vai tentar roubar isso de nós. Ele vai tentar pegar isso aí para nos desestruturar, porque a única coisa que mantém eu e você de pé, meu irmão, é Cristo. A única coisa que mantém eu e você de pé é a convicção do que Deus ministrou no nosso coração, do que Ele está operando dentro de nós. Essa semana uma amiga minha veio falando sobre que ela vai começar uma faculdade, um novo projeto dela. Aí eu falei para ela: você já orou? Você já colocou diante de Deus? Você colocou essa situação diante de Deus? É de Deus para a sua vida? Você tem certeza que é de Deus essa faculdade? Se você tem certeza que é de Deus, vai para cima e não tenha dúvida disso. Por quê? Primeiro que vai exigir muito esforço seu. Vai exigir esforço seu físico, você vai ter que estudar mais, vai ter que dormir até mais tarde, vai ter que cumprir com seus horários. Segundo, ele vai exigir você financeiro, porque você vai ter que pagar a faculdade, tem apostila, tem tudo que você tem que envolver numa faculdade, vai ter um investimento. E terceiro, que provavelmente aonde você trabalha vai diminuir o seu resultado, então vai diminuir o seu faturamento. Então, eu vou ganhar menos, eu vou gastar mais e vou exigir mais de mim para fazer a faculdade, certo? Da situação dela, beleza? Quando eu tenho a convicção que Deus falou bem assim: vai para fazer essa faculdade, é isso que eu tenho para vocês, que eu tenho de seu propósito. Meu irmão, todas essas situações, por mais difícil que ela seja, ela é transpassada. Nós conseguimos passar por ela de uma forma poderosa, porque a convicção de Deus no nosso coração, pelo Espírito Santo, nos fortalece para passar aquilo. Agora, quando nós não temos essa convicção de Deus, toda situação vai levar nós, possivelmente, a voltar para trás. Provavelmente isso vai atrapalhar nós na nossa convicção e certeza. Provavelmente vai, logo em seguida aqui, quando fala bem assim: teve fome. Na hora do esgotamento, o tentador aparece. Na hora do esgotamento, você acha por que ele esperou Jesus ter fome? Para intervir. No esgotamento é muito sério. O pastor tem ensinado isso, eu tenho falado para muita gente isso também. Nunca tomar uma decisão quando estou muito cansado, quando estou muito alegre ou quando estou muito triste. Né, pastor? E aí, isso é muito sério, porque as emoções ali, quando eu estou em esgotamento, isso é muito sério. Com o esgotamento, o exemplo. Nessa situação dela, usando como ilustração, nessa situação dela, ela foi para a faculdade, está esgotada, está gastando mais, ganhando menos. E nesse esgotamento todo, a única coisa capaz de segurar eu e você, meu irmão, é a presença de Deus, é a convicção de Deus, é a direção de Deus, é a palavra de Deus gravada dentro do nosso coração para nós resistir nisso. O esgotamento é algo muito perigoso na nossa vida. O esgotamento é algo que nós temos que tomar cuidado. E se um dia eu tiver de qualquer tipo de esgotamento, cuidado até comigo. Cuidado até com o que eu vou falar para você. Deixa eu me reestruturar com toda com as minhas energias para mim novamente falar. Porque o esgotamento é algo muito perigoso. O esgotamento, às vezes, te paralisa e impede nós de tomar a decisão certa. Por isso que nós temos que estar alinhados com o Espírito Santo. Por isso nós temos que estar muito conectados ao Espírito Santo.
E nesse momento de esgotamento, eu vou procurar ajuda de quem? De uma pessoa que está esgotada também, uma pessoa que está cansada também, uma pessoa também que está ali cambaleando também. Isso é muito perigoso também. No esgotamento, quando acontece um esgotamento dentro de nós, com nós, por qualquer motivo, qualquer situação, buscamos Deus, buscamos testificação na palavra, buscamos testificação no Espírito Santo, buscamos força em Cristo Jesus e procuramos pessoas que estão o oposto de nós no momento, para que possam nos levantar, para que possam nos erguer, para que possam nos conduzir. Até quem tem problema no casamento, tem que procurar uma pessoa divorciada para perguntar sobre o casamento? Ou uma pessoa que está com sérios problemas no casamento, ele vai procurar, está com problema no casamento, vai procurar quem? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nosso esgotamento, quando nós estamos esgotados de qualquer maneira, de qualquer forma, meu irmão, às vezes o que nós queremos procurar ali é uma pessoa que concorda com o nosso estado de esgotamento. Então nós temos que procurar alguém que está ali. Primeiro procura Deus, primeiro procura as Escrituras, primeiro procura Cristo, mas cuidado com o momento de esgotamento, para não encontrar uma pessoa que está esgotada também, que está desistindo também, que está parando também e pode ajudar você a parar. Quem tem problema na vida profissional vai procurar uma pessoa estável, inconstante, que não para em serviço nenhum? Não. Procura um cara estável, uma pessoa... Quem está frio espiritualmente vai procurar um ímpio, um desviado? Não. Quem está frio espiritual procura alguém que está bem. No momento que nós estivermos dessa forma aí, o esgotamento é muito perigoso. É muito perigoso. Não se pode brincar com isso, com essa situação. Porque no esgotamento, nós vimos aqui que ele agiu, gente. No esgotamento, ele agiu. No esgotamento, ele pode vir agindo, nós temos que estar muito sensível para nós não tomarmos decisões erradas nesse momento. Tomar muito cuidado. Se ele fez isso contra Cristo, se ele foi ousado para fazer isso contra Cristo, quando nós estiver esgotado também, ele vai tentar fazer isso conosco. E nós precisamos estar alinhados de todas as maneiras. Como Cristo estava alinhado com o Pai e com o Espírito Santo, para que nós sejamos alinhados com o Pai, com tudo que nós temos. Hoje nós estamos num estado muito precioso, com a graça, com a nova fase, com o próprio cristianismo estabelecido aqui, nós somos muito privilegiados. Nós temos hoje uma oportunidade de chegar diante de Deus de uma forma muito linda e muito preciosa. E nós não podemos vacilar nesse momento. Que Ele não roube, que Ele não arranque, que Ele não tire isso de nós. Esse aqui foi a introdução sobre um propósito eterno. O nosso propósito é eterno, amém? Irmãos, quando fala de eternidade, hoje quem tem mais de 45 anos vai entender do que eu estou falando aí. Às vezes a gente tem 40 e poucos anos e a gente está achando que a gente é um menino de 18. A gente quer fazer o que o menino de 18 faz, você quer carregar o que os meninos de 20 faz, e você pega tudo, você só vai lembrar que você não tem quando você está à noite em casa, deitado onde você precisa usar um Dr. Fitch para passar as dores. Então, assim, nós somos feitos para ser eterno. E o próprio corpo da gente não aceita isso. Porque o nosso espírito acha que a gente é novo. Os mais de 50, 60 anos, aí pode falar com mais convicção, né, seu Zé? Seu Zé, irmão de Jair, pode falar que às vezes o corpo, assim, a gente na mente não, a gente se acha mais jovens. Porque nós somos eternos, irmãos. Nós somos feitos para ser eternos, nós fomos feitos para viver a eternidade com o Pai. E aí nós temos que organizar isso com os nossos propósitos. Nós temos que organizar isso com o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Nós temos que tomar cuidado aqui, e nisso que nós vamos entrar no tema, na questão do propósito eterno, aqui nós vamos ver aqui formas a qual nós conduzir nossas vidas aqui na Terra de forma eterna. De forma eterna. Sério, de forma eterna, nada mais conectado aqui, pensando na eternidade. Nós vamos falar sobre alguns personagens bíblicos aqui, onde nos ensina muito como conduzir as nossas vidas nessas situações. Nós vamos falar de Eliseu aqui, lá em 1 Reis 19, 21. Não precisa abrir, não. 1 Reis 19, 21, ou abre, fazendo um favor. Fala de uma situação ali onde Elias passa por Eliseu, joga a sua capa e chama ele a acompanhar. E Eliseu volta, ele estava com sua junta de boi ali no campo, ele volta, mata o seu gado, pega a sua ferramenta, e ele voltou para trás, pegou a junta de bois e sacrificou. E com o equipamento dos bois, cozinhou a carne e deu ao povo. E ele comeram, então se levantou e seguiu Elias e o servia.
Irmão, você acha que ele matou os bois e o seu equipamento ele pegou para botar fogo e matar os bois porque queria fazer uma festa com os amigos? Não, irmãos. Eliseus ali entendia que ele chegou a uma nova fase na vida dele e aquela fase era eterna. Ele olhou para o boi, ele olhou para o equipamento dele, ele olhou para o que ele fazia. Logo eu falei assim, eu vou botar fogo e vou matar isso, eu não volto mais. Daqui para frente é uma nova história na minha vida. Ele quebrou a ponte do passado. Ele quebrou qualquer oportunidade de ele olhar para trás e falar bem assim, não, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Ele concentrou todas as suas forças, todo o seu ser nesse novo propósito eterno. Propósito eterno. Nós temos que tomar cuidado para que nós, às vezes, não quebramos as coisas do passado. Às vezes nós ficamos ainda com as coisas ali no passado. Nós temos que destruir tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo do passado que há possibilidade de nós voltar atrás. Possibilidade de nós não cumprir um propósito eterno. Tem muitas armadilhas e ciladas que se nós não tomarmos cuidados, nós vamos ter problema. Tem um louvor de Kleber Lucas que fala sobre quebrar as pontes do passado. Não sei cantar não, vou tentar não, vai dar problema. Ele fala quebrar as pontes com o passado é um novo tempo. Quebrar essas pontes, ela precisa. Botar fogo, matar esse gado, esse equipamento que servia, tem que ser destruído. Isso tem que ser destruído. E tomar muito cuidado, porque às vezes o próprio Deus quebra a ponte. O próprio Deus quebra a ponte. Eu tenho convicção no meu espírito que Deus quebrou essa ponte na minha vida. E eu não olho para trás. Até uma situação, eu tenho certeza que foi Ele que arrancou isso da minha vida, em Cristo Jesus. E tem uma situação onde eu trabalhava com vendas, trabalho ainda de certa forma, e aí tinha os prêmios de destaque nacional de venda na empresa que eu trabalhava. Ia só os 10 melhores, 2.000 e poucos representantes, os 10 melhores da equipe. Cara, o meu foco era estar entre os 10 todo ano. Todo ano é o meu, eu vou ficar entre os 10, vou ficar entre 10. Todos os anos que eu estive com eles, todos os anos eu fiquei entre 10. Segundo, terceiro, sempre fiquei entre os 10 no destaque nacional de vendas. E o meu foco era um só, nem era dinheiro. Não era dinheiro. O dinheiro vinha com benefício, mas eu queria status, eu queria estar lá, eu queria ser reconhecido, eu queria ser visto, eu queria que todo mundo falasse que lá dos 2.000 representantes da empresa, que eu era um dos 10. E quando eu subia para receber isso na empresa, com centenas de pessoas, eu subia com essa coisa no meu coração. E isso, ao decorrer do tempo, Deus foi ministrando no meu coração. Hoje, todos esses prêmios eu colocava na minha estante. Aquilo lá começou a me fazer tanto mal, pela forma qual eu fui alcançar ele, da forma que eu conduzi eles. Não que é errado, você está entendendo, mas como a intenção do meu coração para alcançar aquilo lá foi uma intenção que dentro do meu coração eu falei, não, eu não quero isso mais para mim. Não, eu não vou correr atrás de coisa com as mesmas intenções, com a mesma maneira. Não, eu gosto de vender, galera. Se você estiver perto de mim, e você não faz ideia, eu vou vender para você, eu gosto de vender. Eu sou bom nessa questão de venda, mas eu não quero mais andar nessa direção pela ganância, pelo reconhecimento, pelo desejo de ser reconhecido, de ser visto. E isso daí, eu arranquei todos os quadros, joguei ele. Aqueles troféus. Não fazia mal nenhum ficar lá, mas eu falei, tudo que foi do passado eu quero que seja quebrado. Eu não quero nem te ver, não quero nem lembrar de você, você não pertence mais na minha vida, você não toma mais nenhum sentimento, nada. A única coisa que eu lembro para você agora é que nunca mais eu vou agir dessa mesma maneira. Nunca mais eu vou viver dessa mesma forma. E isso aqui, nós temos que quebrar essas pontes, quebrar totalmente essas pontes, tomar muito cuidado, porque devagarinho, se nós não tomar cuidado, principalmente no momento de esgotamento, você passa a viver parecido como nós vivíamos no passado. Nós temos que tomar cuidado que nós começamos a falar devagarinho como nós falávamos no passado. Agir devagarinho da forma que nós agíamos no passado. Conduzir devagarinho a nossa vida da forma que nós conduzimos no passado. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus quebra a ponte. Ele quebra a ponte. Na minha vida, Ele quebrou a ponte em Cristo Jesus. Foi um novo tempo. Eu falei que não volto mais. Se nós não tomar cuidado, estamos pegando um caiaque. Cadê ele? O Gil. Nós pegamos um caiaque. Não tem mais ponte, mas você vai lá com um caiaque, passar para o outro lado para tentar pegar uma coisa. Tem que tomar muito cuidado. Nada do passado, nada do passado, nada. Acabou, meu irmão. A nossa história é outra, nossa vida é outra, nosso posicionamento é outro, nossa história é outra, nossa família é outra, nosso posicionamento profissional é outro, tudo é outro.
Nada. Às vezes Deus tira nós de um caminho com qual nós vivíamos errado e colocou nós numa nova direção. Se nós não tomarmos cuidado, nós estamos fazendo atalhos para voltar para o mesmo caminho, só que não é ligeiro, não é rápido, é devagarinho. Isso que é perigoso. Isso que é perigoso. Nós temos que tomar muito cuidado. Nenhuma atitude, nenhum posicionamento, nenhuma forma de conduta do passado vai prevalecer mais na nossa vida. Nós somos uma nova criatura, nós temos uma nova fase da nossa vida que é eterna. É eterna, não é mais, não existe mais. Você pode olhar para dentro de você e falar assim, e falar o seu nome, não sou mais a mesma pessoa, eu sou uma nova criatura e não volto para trás. Eu afundei Pedro, Tiago e João, quando Jesus morre, na ressurreição, morreu, eles voltaram a pescar. Logo em seguida veio Jesus, Pedro estava desvestido, colocou a roupa, já pulou no rio e foi até Cristo, mas não reconheceu ele. Mas, meu irmão, vou falar uma coisa assim, afunda os barcos, mata os boi, quebra os equipamentos. Nada que possa conduzir eu e você a praticar novamente o que praticar. Nada, quebra qualquer oportunidade, qualquer coisa, qualquer situação. No momento ali de esgotamento, ou qualquer for que o diabo vê que nós está frágil. Não vai ter mais nem como, quebrei tudo, arranquei tudo, eu sou uma nova criatura. Não sou mais isso. Acabou, não existe mais. Lida seriamente com isso. Vamos tomar muito cuidado. Vamos tomar muito cuidado, muito cuidado. Eliseu foi um exemplo para nós. Davi ficou 14 anos. Davi foi outro exemplo também de preparação de propósito. Preparação de propósito eterno. Davi foi lá, já falamos isso. Nós já falamos até no PG sobre ele, no microgrupo. Davi foi ali, Samuel vai lá e unge ele como rei. Ele era pastor de ovelha. Quando falando-se agora a questão de propósito eterno, agora a questão assim você entender que a coisa é eterna. Eu não faço ideia, não consigo compreender a eternidade ainda. Só o meu espírito que briga com o meu corpo que não aceita a minha idade. Mas a eternidade, agora nós entender assim que vai ter muitos períodos da nossa vida, que coisas vai demasiar tempo. Períodos longos da nossa vida, períodos de 10, de 20, de 30, de 40, de 50 anos, onde eu e você precisamos ter um propósito estabelecido para nós não desviar dele. Vai demorar. Assim como Davi foi ungido rei de Israel por Samuel, mas ficou 14 anos ali ainda, em oculto. E a primeira oportunidade que ele teve para começar a trajetória dele para o reinado, foi encarar o quê? Um gigante. Existe a preparação para nós cumprir várias coisas. Por isso que eu quero falar com vocês. Às vezes nós achamos que é difícil um período da nossa vida, nós temos que entender e encarar processos. Tem processo que vai demorar na nossa vida. Tem processo que vai demorar anos, décadas. Deus falou algo no meu coração que vai demorar 20 anos. Deus manda Noé construir uma arca e ficou quase 100 anos. Como que nós ficaríamos diante de uma situação dessa? Como que nós ficaríamos diante de um propósito tão longo? Como que nós ficaríamos se Deus falasse para você hoje, falasse assim, não, eu tenho algo para fazer na sua vida, começa agora, só que anonimato, por 15 anos somente estudando. Como Davi, só sentando, matando o leão, se preparando. Como Paulo, que ficou também 13 anos depois, ele teve um encontro com Jesus, onde ele era o cara. O cara foi muito bem instruído por Gamaliel, ele tinha a ordem para matar, para fazer, para desfazer. E ali ele teve um encontro com Jesus, e ele fica 13 anos no anonimato. 13 anos se preparando. Quase todo o Novo Testamento foi escrito por Paulo. Nós estamos dispostos a ficar para cumprir um propósito que é eterno. Não se pega a tempo. Pelo amor de Deus. Não se pega a tempo. O propósito é eterno. Talvez nós vamos ficar aqui 50 anos em cima de uma coisa só. Talvez nós vamos ficar 30 anos, 50 anos fazendo uma coisa só. Não sei aonde que eu vi, quem que falou algo assim que a pessoa chegava diante de Deus e um falava bem assim,
que fez muita coisa, aí falou que não. Aí ele falou, não, mas não fiz nada, eu só gerei um filho e tudo. Mas esse filho era um dos maiores pregadores do evangelho da geração delas. Então se entenda que vai ter coisa que vai ser muito longo. Não desanima, não para, seja constante. Em Cristo Jesus, entenda, é eterno. É eterno. Se for para ficar em anonimato, ficar parado, ficar escondido, ficar trabalhando 20 anos, 30 anos, que seja. Discirna o propósito, discirna o que você tem para fazer em Cristo Jesus, receba isso, seja constante todos os dias, receba essa direção todos os dias, viva isso todos os dias, e se agarra na eternidade, se agarra no que é eterno, e tudo isso que está nessa terra aqui, ó, não nos pertence mais, não nos pertence mais. Tudo que nós vivemos, tudo que nós discernimos, tudo que nós fazemos hoje, ela é com uma intenção eterna. Eterna. Hoje temos vezes que nós ficamos 4 anos fazendo uma coisa, estabelecendo uma coisa, ou em cima de algum propósito, de alguma coisa, nós nos fadigamos, nós cansamos, nós reclamamos e nós desistimos. Essa é a minha preocupação. Tem muita coisa para nós fazer. E talvez ela comece num deserto. Talvez ela comece logo em seguida com uma afronta sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Não desista. Não para. Não desanima. No momento ao qual estamos ali, sem força, mais fragilizado naquela situação, não importa. O esgotamento não importa. Deus é com a gente, Cristo está conosco, o Espírito Santo está conosco, certo? O diabo foi no momento frágil de Jesus, mas o que ele fez? Está escrito, repreendeu. Ele obteve uma vitória ali naquele período ali muito precioso. No último versículo ali do capítulo 4, no 11, fala bem assim: com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Logo depois que ele obteve a vitória contra o diabo, nas tentações que houve, veio o anjo e o serviram. O primeiro Adão, o Adão, né, o Adão houve as mesmas tentações. Adão e Eva foi tentado também, mas se corrompeu pelo Satanás, pelo diabo, e pagamos o preço. E para a glória de Deus, Cristo veio e pagou a dívida por nós. Mas olha o oposto da prova, olha o oposto da tentação. Um caiu, foi expulso do Éden, e um anjo foi posto sobre a entrada do Éden com uma espada flamejante de fogo, impedindo a entrada novamente de Adão e Eva. Jesus vence o tentador, vence o deserto, vence a situação, e logo em seguida os anjos vêm alimentar ele. Meu irmão, o deserto vai vir, o tentador vai vir, a situação vai vir, mas a vitória em Cristo Jesus, alinhado com o Espírito Santo, é garantida. A prova vai vir, mas todas essas provas, toda essa situação, toda essa adversidade em Cristo Jesus, eu e você vão crescer. Isso é fato. Que eu tenho certeza que todo mundo aqui, que é cristão, sabe disso. Já vivenciou isso em alguma área da sua vida. Que foi levado a uma situação difícil, foi levado a uma situação muito complicada, mas houve vitória porque ele entende que Deus é com ele. Ele entende que o diabo se levantou, ele entende que ele mesmo fez muita coisa que não deveria ter feito, nós mesmo fazíamos o que não deveríamos ter feito. Tem vezes que é cilada do inferno, tem vezes que é Satanás, não, mas muitas vezes é nós mesmos. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, estende a mão e traz nós para cima de novo, fala, bora, vamos começar de novo. Vamos começar de novo, vamos aprender, vamos nos fortalecer, vamos ali, aprenda um pouco mais de tudo que eu tenho deixado para você nas Escrituras. Viva esse tempo. Mas não se pegue a períodos, se pegue a propósito. Não se preocupa com o período. Mas está difícil, mas está difícil. Está difícil, mas está difícil. É 2 anos, está difícil. É 3 anos, está difícil. É 10 anos, está difícil. É 20 anos, está difícil. Se você está em Cristo Jesus, você está alinhado com o Pai, meu irmão. Vou falar uma coisa. Se seja 50 anos, está difícil. O importante na minha vida é a eternidade. O importante na sua vida é a eternidade. Passar 50 anos aqui na dificuldade
Não que nós vamos passar, não creio nisso, mas se for para passar 50 anos aqui, numa certa dificuldade, tem alguma comparação com a eternidade? Nada. 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 Nós vamos ser resistentes aos dias difíceis. Nós vamos ser resistentes ao deserto. E nós vamos fazer a mesma coisa ali, falando da ilustração aqui, que o Pai, que o Filho e o Espírito Santo fez. Os três se manifestou, foram, vamos começar uma nova obra, vamos começar uma nova fase, vamos começar uma nova história para essa humanidade, vamos começar agora o cristianismo. E eles, unânime, Jesus ali junto com o Espírito Santo, se é para enfrentar alguma coisa, se é para ir para o deserto, se é para ser tentado, se é para ter fome, se é para jejuar, eu estou junto. E nós como igreja, como Betel, se é para viver alguma coisa, se é para compartilhar, se é para ajudar, se é para afrontar, se é para corrigir, se é para fazer tudo isso, nós vamos fazer. Porque nós amamos um ao outro e o nosso foco é Cristo. O nosso foco é Cristo e nós temos vivenciado e presenciado e desfrutado de ambientes celestiais e poderosos. Nós temos testemunhado aqui um mover muito grande da parte de Deus. Não quero te botar medo, só quero então colocar alerta em você. Houve uma grande manifestação do poder no batismo de Jesus, logo em seguida ele foi levado a alguma situação. Esteja convicto e ciente, não importa a circunstância, Deus é contigo, não importa a circunstância, você vai vencer aqui, porque na eternidade já venceu, amém? Se nós não vencer aqui, o que importa é a eternidade. Tem peleja, eu comento com a minha esposa, acaba uma, começa a outra, acaba, eu já desisti. Vamos tentar viver com essas coisas, então, vamos tentar viver com essa situação, porque assim, aqui na Terra não tem jeito, quando é um é outro, quando é outro é outro, então beleza. O que tem para aprender? O que tem para crescer? O que tem para agora? O que é? Qual área? O que está acontecendo? Porque toda vez que eu acho que eu estou bom em alguma coisa em Deus, eu vejo misericórdia, Jesus, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Aqui na Terra, meu irmão, aqui na Terra, vivendo aqui, não vai acabar. É dias poderosos de edificação e transformação. É só nós parar de murmurar. Abre para mim lá. Não, espera um pouquinho, fazendo favor. Zaqueu, uma coisa preciosa aqui, de Zaqueu, cobrador de impostos, que após encontrar Jesus, decidiu devolver o que tinha tomado 4 vezes mais e dar metade dos seus bens ao pobre. Mano, eu fico maravilhado com isso. Eu fico maravilhado quando eu vejo um cara que recebe Jesus assim e tem um impacto na vida dele, a qual ele fala assim, a parte a qual eu era avarento e a parte onde que eu vou agora distribuir. A parte onde que eu atuava ali, que eu era totalmente errado, hoje é essa parte que eu vou tentar detonar mesmo. Isso que eu vou atuar de forma muito poderosa. Eu vejo esse cara que pegava ali, não, ele vai dizer, eu quero restituir 4 vezes mais, e metade do que eu tenho eu vou dar para os outros. Para os pobres, para os outros não, para os pobres, ele falou. Vai ter período na nossa vida onde Jesus vai entrar que nós vai fazer a mesma coisa que Zaqueu fez. Ele falou, não, eu só não vou mudar. Eu vou restituir até o mal que eu fiz. Eu não vou só mudar, eu vou mudar a vida das pessoas que eu prejudiquei. Eu vou atrás deles, um por um. Quando eu me converti, eu jogava bola, né? Na verdade eu nunca joguei muito bola assim, né? Corre atrás de jogar não era aquelas coisas. E aí eu me converti, nós éramos uns 20. E aí nós jogava truco, carne depois lá, tudo. Eu me converti, vim para Jesus, fui para o encontro de Deus. E aí fui para lá, falei, vou esse cara levar esse povo tudo para Jesus. Vai tudo para Jesus, bora para Jesus. E aí vamos para o boteco de novo. Tá, vamos para o boteco. Mas vamos para Jesus. E tô lá, bora para Jesus, conversando, cara, é top demais, o encontro com Deus é legal, vamos e tal. E aí eu tive que abandonar um pouquinho meus brothers. E aí chegou uma situação que estava muito mais fácil, né, mão aqui? Eu estava em Cristo, estava mudando certinho, puxa eu de volta, puxa eu. Aí o cara, estava muito mais fácil eu tirar eu do propósito eterno, os 15, do que eu tirar os 15 do propósito eterno. Mano, eu mergulhei em Jesus. Falei, tá bom, não dá, é muita gente, é muito complicado, o ambiente não dá, beleza. Mergulhei em Jesus, mergulhei, falei, bora, vamos aprender tudo que eu tenho que aprender. Se é para ser, a minha esposa fala bem assim para mim, amor, nós somos crentes agora. Eu falei, não, eu só aceitei Jesus porque eu com medo de ir para o inferno. Mas sou crente não, sou muito fã de crente não. E aí, ao decorrer do tempo, eu falei, já que é, aí eu fui para o encontro, voltei do encontro. Sempre, já que é para levar esse negócio a sério, vamos levar esse negócio a sério. Vamos aprender sobre Jesus?
vamos estudar sobre Jesus. Eu fiz até um propósito. Eu assistia muito filme, televisão, muito filme, jogava PlayStation. A minha filha ficava sabendo, falava, agora você não compra mais PlayStation para mim? A minha caçula comprei PlayStation faz tempo. Eu jogava muito jogo, eu ficava assim, 3, 4 horas por dia. Filme, videogame, TV, filme, 3, 4 horas por dia. Aí eu fiz um propósito com Deus, falei, pai, esse período que eu estou perdendo na frente da televisão e do videogame, eu quero ficar com o Senhor. Eu faço um propósito hoje com o Senhor de 30 dias. Esse tempo que eu estou aqui, eu vou ficar estudando a Bíblia. Durante 30 dias. Fiquei 4 horas por dia estudando a Bíblia. Meu irmão, foi transformador na minha vida. E é incrível como aquele período, as coisas que eu estudei naquele período, mano, é como se ela estivesse fresquinha. Não tem? Tudo que eu estudei aqui lá é como se eu tivesse lido ontem. Foi algo muito precioso. Algo muito precioso. E vai ter momento na nossa vida, assim, que nós vamos ter que ter esse tipo de atitude radical diante da situação. Porque senão, nós vamos com muita... Não, vamos, vai dar problema. Não vamos conseguir. Fui lá, me fortaleci em Cristo Jesus, estabeleci ali os princípios, e conheci os princípios de Cristo, e aí, como o pastor ensina para nós mesmo, de estratégia, orando, aí me aproximava devagarinho de um, aí, vem cá, Júnior. Aí um por um lá, chegava lá e, pá, aí vinha, aí veio, aí depois ia lá no Lecar, vem cá, pá, aí vinha outro, aí vem cá, pá, aí vinha outro, aí pá, aí vem cá, aí devagarinho, você vai lá, estrategicamente, porque nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, aí você vai sendo um instrumento poderoso na mão de Deus. Mas primeiro, se enche de Jesus. Primeiro, se enche de Jesus. Tenha uma comunhão com o Espírito Santo de tal maneira assim, para que você não caia nas ciladas, principalmente nos momentos que nós estamos frágeis, nessa caminhada. E Estevão é uma pessoa assim que eu acho muito lindo o que ele fez, porque assim, ele não só se converteu, ele mudou radicalmente sua conduta e sua vida. Ele falou, na parte a qual era avarento, essa é a parte onde que eu vou entregar, vou restituir. Eu imagino o coração desse cara. Eu vou restituir tudo e vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Abre para mim lá, mano. Atos, capítulo 7, 55 e 60. Eu leio aqui também. Esse foi outro homem de Deus que eu acho incrível a sua história. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, os apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas dele aos pés de um jovem chamado Saulo, que é nosso futuro Paulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Eu acho muito lindo isso, porque esse cara verdadeiramente, eu acho incrível porque eu não lembro no Novo Testamento se teve a transfiguração no monte, mas do céu se abrir e o trono de Deus ser exposto dessa forma aqui, o céu se abrir. Eu só lembro essa passagem lá, aonde no batismo de João e aqui com Estevão. Eu acho muito lindo a postura de um homem, principalmente diante dos seus acusadores. Ele falar dessa maneira, o céu se abrindo, e ele falar bem assim, Senhor, não os condene por causa desse pecado. E depois disso, morreu. Ele ousadamente, Estevão, poderia ter se calado. Na hora que ele viu que ele seria afrontado, ele seria apedrejado, ele seria morto. Ele poderia ter se calado, ele poderia ser acovardado, ele poderia ter ficado quieto. Ele poderia, com medo da morte. Com medo de perder a sua vida. Mas Estevão, a momento algum hesitou, a momento algum se prendeu aqui. Estevão estava totalmente conectado à eternidade. Estevão não estava preocupado com o que iam fazer, iam matar ele. Provavelmente sabia disso, que ia matar ele. Mas ele não se preocupou.
Se é para falar para vocês a verdade, eu vou falar. Se é para mostrar para você o caminho correto, eu vou mostrar. Se é para manifestar esse reino, eu vou manifestar. Mas mesmo no momento de ser apedrejado e morrendo, ele fala bem assim: Senhor, não impute a ele esse pecado. Isso é muito lindo. Não só pela questão dele ser ousado e fazer o que tem que ser feito diante da direção do Espírito Santo. Porque às vezes nós nos acovardamos, não sei vocês, mas às vezes eu me acovardo. Às vezes eu tenho que ser muito mais ousado, e às vezes eu deixo de fazer o que eu deveria fazer por covardia. E eu olhando para esse cara aqui, mesmo na ameaça, como todos eles, ele foi o primeiro mártir, ele foi a primeira pessoa a ser morto por causa do Evangelho. Mas em muita situação nós temos que ser mais ousados, e não somente isso, ser ousado, mas na afronta, tudo que vem deste mundo, porque, meu irmão e minha irmã, se você está alinhado com Cristo Jesus, se você está alinhado com o Espírito Santo, se você está alinhado com o Pai, e ninguém está te afrontando, se não está acontecendo nada de errado, tem alguma coisa errada. Se toda vez que eu e você se alinhamos com o propósito de Deus, meu irmão, vai vir situações difíceis. Mas para o nosso crescimento, porque Deus está no controle de tudo. Satanás fez o que fez na vida de Jó. Mas sobre a supervisão de quem? Sobre a autoridade de quem? De Deus. Ele fez o que fez aqui sobre a vida de Jesus. Mas Deus estava no controle de tudo. E está no controle de tudo da minha vida, da sua vida. Está no controle de tudo, de tudo, de tudo. Não importa. Por isso nós temos que ser mais ousado. Eu falo de mim mesmo. Abre lá para mim, 1 Coríntios capítulo 10, para nós finalizar, fazendo favor. Precisamos ser constantes nos nossos sonhos, projetos que Deus tem para nós. Uma ilustração ali na situação que Satanás tentando oferecer o reino dessas terras, né, para Jesus. E Jesus, sabendo que ele estava na glória com o Pai, e o traiu, e o abandonou, na verdade, e influenciou alguns anjos a descer junto com ele. E aí Jesus, olhando para Satanás, que abriu mão dos céus, da eternidade, e de um pai, do formato do nosso pai. E aí Satanás olha para Jesus e fala: não, se prostra diante de mim que eu te darei. Eu acho que Jesus olhando e falou: te conheço, rapaz. Você está doido? Né? Você está viajando aí. Conheço muito bem de onde que você fez. Sei que você não é fiel a ninguém, que o único interesse seu é o seu próprio. Estou fora. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 13. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimentos espirituais e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aleluia. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçam. Não sejam idólatras como algum deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantando-se para se divertir. E não pratiquem imoralidade, como alguns deles o fizessem e caíram mortos. Num só dia, 23.000. Não ponha Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pela serpente. Não fique murmurando, não, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplos, e foram escritas como uma advertência a nós, para quem ao fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não
caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Amém? 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar. Podemos até sofrer por um pouco de tempo, mas Ele mesmo, Cristo, nos aperfeiçoará, Cristo nos firmará, Cristo nos fortificará. Ele é o fundamento nosso, meus irmãos. É Ele. Vai vir tentações, mas vai falar bem assim, fique firme, fica forte. Se levanta em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos, olhe comigo. Pai, é a eternidade. Um propósito eterno que o Senhor tem conosco. Nos desprenda, Pai, não, nos desprenda deste mundo, nos amarra deste mundo, tudo, Pai. Nos ajuda a estar sensível ao Senhor, nos ajuda, papai, a estar vencendo tudo como Cristo nos ensinou, como Cristo fez, meu Pai. Sabemos, papai, que o Senhor é por nós, sabemos, papai, que o Senhor está conosco todos os tempos, sabemos que não importa a estratégia, a influência das trevas, não importa o que está dentro de nós, o Senhor é capaz de mudar nós e destruir qualquer afronta no inferno. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Nós precisamos entender sobre esse propósito eterno. Nós precisamos entender que sim, vai ter coisa que vai exigir de nós muito tempo, mas é para o nosso bem, porque isso é um propósito que o Senhor tem para nós. Que nós não viemos murmurar, que nós não viemos reclamar, que nós não viemos retroceder, que nós não viemos, papai, voltar, papai, a lugares a qual o Senhor já tinha tirado das nossas vidas. Que os nossos lábios não voltem a falar o que falava, que as nossas casas não voltem, papai, a fazer o que fazia, que os nossos lares não vão ter os problemas que tinha no passado. Nos ajuda, Pai, em nome de Cristo Jesus, a estarmos, papai, alicerçado, fundamentado, papai, no Senhor, e que for preciso, papai, nós discirna isso e vivemos, né, pela eternidade. Esse mundo, esse tempo aqui, papai, ele é muito passageiro e não se compara com o que o Senhor tem preparado para conosco. Tem 2000 anos que Cristo morreu na cruz, que Jesus veio daqui, nasceu sobre essa terra. Tem 2000 anos e está atuando ainda a favor dos teus filhos, está atuando ainda com um propósito eterno. Papai, nos ajuda a sermos constantes, papai, a não retroceder, Nós queremos ser melhor do que ontem e avançar, papai, no Senhor. Nos ajude que a circunstância, a situação, papai, a situação de fragilidade, papai, não impeça nós de cumprir com o que temos que cumprir, fazer o que temos que fazer, romper com o que temos que romper. Nos ajuda, por favor. Em nome de Cristo Jesus, nos ajuda, nos dá discernimento da Tua palavra, nos dá, papai, o que for preciso, por favor, para sermos precisos no que o Senhor tem para nós. Para que o Seu nome seja glorificado, para que o Seu nome seja exaltado, para que o Senhor, o Teu reino, papai, opere sobre as nossas vidas, para que o Teu reino opere sobre as nossas casas, para que o Teu reino opere onde estivermos, meu Pai. Nós somos instrumento em Tuas mãos. Nós somos instrumento em Tuas mãos, papai, faça a Tua obra em nossas vidas. Não importa o que temos que passar, nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor, nós não vamos nos apegar a momentos aqui que não se compara com a eternidade. Nos ajuda a discernir tudo, que toda situação para o nosso crescimento. Toda situação para o nosso crescimento, e várias vezes após, papai, um mover muito poderoso da Tua presença, vai vir sim situações difíceis, mas o Senhor chega antecipadamente em qualquer uma delas, firmando nosso coração, dando direção para nós, firmando, papai, os nossos pés no Senhor, dando palavras viva, rema, revelada. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que os momentos difíceis não nos façam parar. Ajuda-nos, papai, a ser constante. Ajuda-nos a discernir o propósito. Revela a cada um de nós, por favor. Se for propósito de 10 anos, de 20 anos, de 50 anos, nos ajuda, por favor.
Assim como eu vi, papai, o testemunho do pai de um pastor, a qual tem 90 anos. Ele abre a igreja ainda, ele faz 3 visitas por semana. Ele está com 90 anos e ainda continua no propósito. Nos ajuda, papai, talvez nós estamos cansando com apenas 5, 10 anos, nos ajuda. Nos ajuda porque o Senhor é o manancial, o Senhor é a força que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós precisamos. E se estamos parando, se estamos enfraquecendo, se estamos, papai, de alguma forma retrocedendo, nos ajuda a cumprir com os propósitos sobre essa terra. Por favor, em nome de Jesus. A grande maioria de nós aqui provavelmente vai viver mais 30, 40, talvez até 50 anos. Que esses 50 anos da nossa vida sejam 50 anos, papai, constante em cumprir com os propósitos eternos do Senhor. Constante em viver poderosamente tudo que o Senhor tem para conosco, sem murmuração, sem questionar, apenas confiar. Apenas confiar que o Senhor está no controle de tudo. E todas as coisas o Senhor vai usar para nos transformar, para nos edificar, para nos fortalecer e para nos elevar de níveis e ser testemunho vivo que a mão do Senhor opera no meio dos teus filhos. Não com ausência de dificuldade, mas pela manifestação da tua presença na dificuldade. A manifestação, papai, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, do teu socorro na dificuldade. Neste momento, papai, somos transformados e levados de formas em nível a qual não seria de forma diferente. Nos confronta, por favor, a discernir e a cumprir esse propósito. A estarmos cada dia sobre essa terra, vivendo os sonhos do Senhor, vivendo os propósitos do Senhor, vivendo, papai, o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E assim, possamos ser, como igreja Betel, como papai, como Senhor, como Cristo, como Espírito Santo é um só. E falar, vamos, estamos juntos, vamos. Que possamos ser unidos cada vez mais nos propósitos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.